você jejua, você ora, você lê, e quando você não vai pregar, você fica tão relaxado, você fica tão tranquilo, você fica tão em paz. Você vê o pastor Alexandre hoje, tranquilinho, até cantou. Até cantou. Aleluia. Amém. Semana que vem eu canto. Glória a Deus. Estou brincando, irmãos. Senão você não vem para o culto semana que vem. Amém. Feche seus olhos. Queria que você orasse. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, eu oro para que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar em nossos corações de forma poderosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abre os nossos olhos. Senhor, ministra as verdades do Evangelho sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, toda mentira maligna, toda escama nos olhos, nós declaramos que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quando o pastor pediu para eu compartilhar, interessante que durante a semana o Espírito Santo já estava falando algumas coisas comigo, e sem saber que eu iria ministrar para os irmãos, mesmo assim o Senhor já estava falando algo. E quando o pastor pediu para eu ministrar, então eu falei, o Senhor me dando já uma palavra. E hoje nós estamos comemorando domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. É uma data extremamente importante para nós. Eu não sei se você sabe o grau de importância que tem a data de hoje, mas eu quero te falar porque o mundo considera a data mais importante do ano o Natal. Sabia disso? O Natal é uma das datas mais importantes para o mundo. E eles falam isso porque eles consideram o nascimento de Cristo. Obviamente que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é comemorado o nascimento de Cristo no Natal. O nascimento de Cristo trouxe uma esperança para o mundo. As pessoas gostam de ver lá um menino, fazem o presépio, mas eu quero te falar uma coisa: para Deus, a data mais importante é a Páscoa. Você sabe que Deus, tudo aquilo que importa para Ele, Ele dá data, hora e local. O nascimento de Cristo, você só sabe que foi em Belém, não foi em Belém do Pará. Eu já vi gente falando, não, porque Jesus é brasileiro, nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém, numa manjedoura, porque não tinha vaga nas hospedarias. Ninguém sabe onde é essa manjedoura, ninguém sabe a data, ninguém sabe o local onde ele nasceu. O nascimento é importante, mas a morte é mais importante para nós. A morte foi 3 horas da tarde, na sexta-feira de Páscoa, no lugar chamado Gólgota. Por que é importante para nós? Porque a morte para mim, para você, tem um grande significado, que para muitos não tem. Você sabe, o Senhor está falar algo para você aqui. O nome de Deus no Antigo Testamento é conhecido como Yahvé, né? E esse Yahvé é escrito por letras que não tem pronúncia, né? Eu acho que é YHWH. E durante muitos anos os judeus não sabiam o que isso significava. Não sabem. Eles não sabem por que o nome de Deus é dito dessa forma. Mas se você pegar cada letra desse nome, para mim e para você faz sentido. Para os judeus não fazem. Porque Yahvé, cada letra do nome significa mão, furo, prego, furo. Para os judeus isso nunca fez sentido. Por que mão, furo e prego, furo? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa tradição? Mas hoje você sabe por que tem a ver.
Porque ele estava falando de Cristo. Desde o início, o nome de Deus existe para manifestar Cristo. E hoje eu quero falar a respeito de outra parte de Deus, que também veio para mostrar Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos foram cheios do Espírito Santo ontem na conferência? Ontem, sexta-feira, foram dias poderosos. Conferência, eu vou te falar, não importa quem prega, não importa quem canta, não importa. Às vezes você nem entendeu a palavra, mas você sabe, você sai de lá cheio. O pastor Elner estava falando aqui, e é verdade, porque existe uma alegria dentro de nós, que é o Espírito Santo, e às vezes essa alegria é só de você estar no ambiente. Houve conferência que a gente só vai trabalhar, a gente só foi trabalhar e saímos de lá cheios da presença de Deus. Mas que benefício tem você ficar ali vendo pulseira, conferindo quem pagou, quem não pagou, entende? Às vezes você pensa que, não, aqueles irmãos estão trabalhando, eles estão ali ocupados, mas mesmo assim, só de você estar no ambiente, você é cheio da presença de Deus, porque é o Espírito. Até você que fica andando, perambulando lá, você também foi cheio do Espírito. Amém? Fica acusado não, mas o Espírito enche até quando você vai tomar um café, até quando está dando sono, você sai andando, vai ver a comida da outra célula, né? Eu sei que os irmãos fazem isso, que eu também fiz. Você é cheio do Espírito da mesma forma. Mas eu estava orando essa semana e o Senhor estava falando, porque muitas pessoas desvalorizam o buscar o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Muitos, na verdade, ficam apenas com aquela primeira explicação que um dia você ouviu lá no encontro com Deus. Você fica só com aquela explicação e aquilo ali você carrega por toda a sua vida, e você só busca o Espírito Santo porque Ele é o Consolador, Ele vem, te traz paz, é aquela sensação gostosa, e você é cheio do poder dEle e tudo mais. Mas o Senhor me falou essa semana que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com coisas muito mais profundas. Mas muitas pessoas, na verdade, deixam cair no esquecimento ou desvalorizam a vida do Espírito, o buscar o Espírito constantemente. O Espírito Santo já está dentro de você no dia que você aceitou a Cristo. O Espírito Santo já se tornou um só com você no dia que você foi salvo. Mas há uma medida que o Espírito Santo vem sobre nós, que essa medida é para aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Essa medida do Espírito Santo tem a ver com a porção que Deus libera para a obra que está sendo feita dentro de nós. Há uma obra sendo feita dentro de mim, dentro de você. Talvez você ache que é uma obra que está sendo feita fora de você. Quando você lidera uma célula, você acha que é uma obra que está sendo feita fora. Quando você cuida de alguém, você acha que é uma obra que está sendo feita fora. Quando você dá dízimo, você acha que está ajudando alguma obra ou alguma coisa que está fora. Na verdade, o alvo de Deus é fazer algo dentro de você. O alvo dele é transformar você à imagem e semelhança de Cristo. Então, todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, o foco central somos nós. Mas para isso é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Hoje eu quero falar 3 coisas para você a respeito do Espírito Santo. Primeira delas é o que é o Espírito Santo. A segunda dela, o que ele veio fazer. E a terceira é como eu posso então ser cheio desse Espírito. O que é o Espírito? O que ele veio fazer e como eu posso tê-lo todos os dias. Hoje eu vou ministrar para você palavra de encontro. Palavra de encontro. Primeiro, o que é o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo é Deus. Você sabe que o Espírito Santo, ele é uma parte do Senhor que veio habitar dentro de nós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para quê?
Pergunta para o irmão que está do seu lado: por que o Espírito Santo está dentro de você? Você saberia responder isso? Por que ele está dentro de você? Presta atenção. Hoje é comemorado na tradição judaica o Ano Novo. A Páscoa é o dia do Ano Novo, é o dia da passagem. Por que é comemorado o dia do Ano Novo? Deus determinou isso, está escrito lá no livro de Êxodo. Quando eles passam, o Senhor fala: a partir desse dia, o dia da expiação, o dia da passagem, considera o primeiro dia do ano. E o que aconteceu nesse exato dia? Houve libertação. O Senhor livrou o povo dos egípcios. Eles passaram pelo Mar Vermelho, entraram no deserto, entraram na nova vida. E por causa disso, o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. E o Senhor estava me falando, estava compartilhando na reciclagem com os irmãos. Eu gosto de compartilhar com os obreiros, com os pastores, que eles levantam a nossa bola, né? Eu falei alguma coisa para eles, eles falam: nossa, que revelação. Sabe, a gente tem um combinado disso, para não desanimar um ao outro. Quando alguém fala uma coisa, o outro fala: meu Deus, isso é poderoso. E a gente fica assim. Isso é bom, porque isso edifica. E eu estava lendo essa passagem. Nesse dia, no dia da expiação, no dia da morte do Cordeiro, o Senhor diz o seguinte para eles, né, para o povo de Israel: vocês vão matar o Cordeiro, e vocês vão comer o Cordeiro. Tem que comer dentro da casa. O sangue do Cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta, porque a 10ª praga sobre o Egito vai ser derramada nesse dia. O anjo da morte vai passar e matar todos os primogênitos da casa que não tiver o sangue na porta. E nesse dia que eu estava lendo essa passagem, eu falei: Senhor, por quê? Por que o anjo não matou o primogênito do que estava o sangue na porta? E eu percebi claramente, o Senhor falou ao meu coração. Ele disse: porque a casa que tinha o sangue na porta, o primogênito de Deus já tinha morrido lá dentro. O primogênito de Deus é Cristo. O anjo passava, quando ele olhava, não tinha sangue, matava os primogênitos. Mas quando tinha sangue, ele entendia: primogênito aqui já morreu. Houve uma troca. E aí então, hoje é comemorado na tradição judaica a passagem, a morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro. Mas para nós, o Cordeiro perfeito é Cristo. Cristo morreu na cruz na sexta-feira da Páscoa, e no domingo ele ressuscitou. Hoje é o dia da ressurreição. Só que muitos não acreditam, os judeus não acreditam até hoje. Aí você está aqui, você é cristão, você aceitou a Cristo, você acredita que Ele morreu por você, mas muitas vezes existem coisas na minha vida e na sua vida, promessas, palavras que o Senhor liberou, que em algum momento você passa a duvidar delas. Você passa a não acreditar de fato que Deus chamou para isso. Por causa das circunstâncias, por causa das coisas que acontecem, por causa das coisas exteriores. E aí você olha e fala: mas qual que é a garantia de que de fato o Senhor liberou isso sobre a minha vida? E aí eu quero ler com você lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Projeta para mim. Fica ligeiro hoje aí que tem versículo, viu, mano? Aleluia. Olha o que Paulo diz. Vou ler o 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele nos ungiu e nos deu o Espírito como garantia. Algumas versões falam penhor, outras versões falam garantia.
Outras versões falam selo. O que é a garantia? O que é garantia? Então, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito Santo é a garantia de que tudo que Cristo fez é verdade e que cordeiro nenhum precisa mais morrer. O que Cristo fez na cruz é verdade, e o Espírito é a garantia disso. Sabe o que é interessante? Sabe o que é uma garantia? Ou quando você está lá com um problema no seu celular, e aí você vai lá arrumar o seu celular, o cara que arruma lá o aparelho, ele coloca um selo de garantia. Esse selo você não pode mexer, porque se você mexer, perde a garantia. O selo é a garantia. Garantia de quê? Garantia do serviço que foi feito. Presta atenção. Há uma obra que foi feita na cruz, e essa obra tem garantia. Tem garantia. Quanto tempo, pastor? 3 meses de garantia? 1 ano de garantia? O Senhor Jesus diz quanto tempo é a garantia. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Está garantido até o último dia da sua vida. Aleluia. Está garantido. Essa é a garantia. O Espírito Santo é a garantia. Eu quero ler outro versículo, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim. Efésios 1, 13 e 14 diz: quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, depois você ouviu a palavra e o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é a garantia, Ele é o penhor, o Senhor deu. Agora, o que faz alguém acreditar na garantia, acreditar nessa garantia? O Espírito Santo é garantia de quê? Presta atenção. Houve uma passagem, lá em Atos, eu já vou ler ela com você, mas deixa eu explicar para você o contexto. O Senhor Jesus morre, e aí então ele ressuscita no 3º dia, e depois que ele ressuscita, a Bíblia fala que ele ficou ainda cerca de 40 dias com os discípulos, e durante esse tempo, ele continuou ensinando e pregando a respeito do reino, mas os discípulos ficaram pensando, mas qual a garantia de que isso o Senhor está falando é verdade? Você sabe que a ressurreição de Cristo não foi garantia para eles, porque Lázaro também ressuscitou, Eliseu também ressuscitou, lá no Antigo Testamento. Eliseu ressuscitou depois de morto. Pegaram o corpo do menino, colocaram sobre o corpo de Eliseu. Eliseu já morto, o menino ressuscitou. Então os discípulos pensaram, mas qual que é a garantia? E aí então a Bíblia fala que o Senhor Jesus subiu para os céus, e eles ficaram olhando. Ele subiu, todo mundo que morre sobe, ou desce, mas para algum lugar vai. Todo mundo que morre ou sobe ou desce. Mas se o que Jesus falou para nós é verdade, eu preciso saber que ele então chegou do céu. Sim ou não? Então é como se Jesus, os discípulos estivessem olhando para Jesus e falassem, olha, tudo bem, mestre, nós acreditamos, mas chegando lá, manda um zap. Cheguei. Não é assim você, esposa, como você faz com seu marido? Manda um zap onde você está, qual que é a sua localização. E é como se os discípulos ficaram olhando para Jesus entristecidos. Presta atenção, eles não estavam felizes com Jesus indo para os céus, porque o anjo repreende eles. O anjo fala, por que que 2 anjos, irmãos, quem já viu anjo aqui? Quem já viu anjo? Aleluia, eu nunca vi anjo, queria ver anjo. Demônio eu passo.
Mas anjo eu gostaria de ver. Irmão, se 2 anjos aparecem aqui na sua frente, o que você faz? Eu sei lá o que eu faço. Acho que eu sou cheio do espírito, cai no chão, sei lá. Os anjos apareceram para Abraão, Isaac, e os caras se prostraram, fizeram qualquer coisa. 2 anjos apareceram, os discípulos ficaram olhando. E os anjos falaram: por que vocês estão olhando para cima? Aí os discípulos olharam para os anjos e falaram: pois é, foi embora. Os anjos falaram: por que vocês estão olhando, vendo ele subir? Porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Os anjos olharam para os anjos e falaram: pois é, eu quero ver voltar mesmo, né? Vamos ver se é verdade isso. Às vezes é isso que você faz. Quando o pastor Elner prega aqui, você tem que plantar, que você vai colher. Você fala: entendi, estou plantando faz tempo, já tem hectares que eu estou plantando. Eu sou o maior fazendeiro, mas não nasceu nada ainda. Será mesmo que é verdade? Você olha para o seu casamento, você fala: tem promessa? Tem, mas fazer o quê? Será mesmo? Vamos ver, né? E aí você vai para uma conferência, o mover, você recebe palavra, você olha e fala: é verdade, mas será mesmo? Era o que os discípulos estavam fazendo. Mas qual que é a garantia? Por que os discípulos ficaram assim? Porque eles pensaram: se ele subiu, qual que é a garantia de que ele chegou lá? Eu quero mostrar para você hoje a garantia de que Jesus chegou no céu. Porque é o seguinte, a Bíblia, Deus, ele dá resposta para tudo. Deus, quando o Senhor arrebatou João, o apóstolo João, quando teve a revelação de Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos, e o Senhor chamou ele então para mostrar coisas que estavam acontecendo. João, quando foi arrebatado, presta atenção que você precisa estar atento ao tempo. Eu sei que é maçante, mas você vai entender. João, ele teve a visão de Apocalipse no ano 75 depois de Cristo. Já estava velhinho, cabelo branco, barba branca. E Deus então dá a visão de Apocalipse a ele. Quando João começa a ter a visão de Apocalipse, Deus começa a mostrar para ele a partir de quando? A partir da morte de Cristo. Deus não está mostrando a partir daquele dia que João estava vivendo, 75 anos depois de Cristo. É como se Deus falasse: vou te mostrar desde o dia que Jesus morreu até o final dos tempos, vou te mostrar tudo. Então é como se João chegasse do céu, ele voltasse 75 anos antes. Está entendendo? Porque Deus queria mostrar para João o que estava acontecendo nos céus. Porque na terra João já sabia o que aconteceu. Os irmãos estão entendendo? João já sabia. E Deus falou: para tirar sua dúvida, vocês ficaram olhando que nem besta lá para os anjos, vendo Jesus subir, vou te mostrar o que aconteceu nos céus, para você entender que ele chegou lá. E aí então Deus volta o tempo e começa então o livro de Apocalipse, e João começa a escrever. E eu quero mostrar para você tanto o que estava acontecendo na terra como nos céus. Agora o cara da mesa de som dos versículos tem que ficar ligeiro, que eu vou ler Atos, vou ler Apocalipse, vou ler Atos, vou ler Apocalipse, vou ler Atos, vou ler Apocalipse. Entendeu? Eu vou ler o que está acontecendo embaixo, vou ler o que está acontecendo em cima, embaixo e em cima. Fica ligeiro, se aquece aí, estrala os dedos. Abre lá em Atos capítulo 1, verso 6. Atos 1, 6, olha o que aconteceu. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está dizendo aqui, você vai receber uma garantia, e sereis então minhas testemunhas. Testemunha de quê? De que Jesus chegou no céu. Serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras,
foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Ok, agora abre lá em Apocalipse capítulo 5, li para você o que está acontecendo aqui embaixo. Na mesma hora, Apocalipse capítulo 5, João diz isso aqui, ele acabou de chegar, nesse momento lá no céu. Bora, Apocalipse capítulo 5, verso 1, vamos, Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita, olha o que aconteceu, João chegou lá no céu, ele viu o trono, ele fala: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Esse livro é o livro da vida, escrito por fora e por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem nos céus, não tinha ninguém no céu ainda, nem sobre a terra, Jesus tinha acabado de sair da terra, e nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Bora. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Olha o que João diz, vamos lá. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O cordeiro tinha acabado de morrer. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vai lá para o capítulo 6 de Apocalipse, olha o que diz. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, voz do Clodoaldo. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Presta atenção no que aconteceu aqui. Aqui na terra, os discípulos ficaram olhando, Jesus subiu para o céu, os anjos vieram avisar. João, Deus mostrou então, vamos lá ver o que aconteceu no céu. Chega Jesus, ele pega o livro das mãos do Senhor, e ele abre o selo. Quando ele abre o selo, saiu então um cavaleiro com uma coroa, vencendo e para vencer. Depois disso, o que aconteceu na terra? Abre lá em Atos 2, capítulo 1. Atos 2, verso 1, diz assim, quando ele, olha só, eis que no verso anterior do capítulo 6, do verso 1, volta lá rapidinho, 6:1. Meu irmão, eu vi quando um cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. O que é uma voz de trovão? Fala aí, Clodoaldo. Vem. Ele ouviu como uma voz de trovão. Abre lá em Atos 2, verso 1. Atos 2, 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Da onde veio o som? Aleluia. E um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. Presta atenção, o Espírito Santo só desceu porque ele chegou no céu, pegou o livro da mão do Pai. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você precisa ter confirmações daquilo que Jesus falou é verdade. Aquilo que o Senhor falou a respeito de você é verdade. O que é o penhor? O que é o Espírito? O Espírito é só para confirmar, ele veio só para confirmar aquilo que Deus falou acerca de você é verdade.
Por isso, irmãos, quando tiver dúvidas a respeito daquilo que o Senhor fala para você, ao invés de você ficar meditando em dúvidas, vai buscar o Espírito Santo, e essas dúvidas vão cair por terra, porque o que vai trazer confirmação é o Espírito. É o Espírito. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele confirma tudo o que Jesus falou. Por quê? Porque é verdade porque ele chegou no trono. Ele chegou no trono. Amém, queridos? Outra coisa que o Espírito Santo veio fazer, no mesmo versículo de 2 Coríntios 1, 21, ele veio nos ungir. Olha o que ele diz. Ele não veio só confirmar e trazer garantia, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu é Deus. Aquele que nos confirma e nos ungiu, o Senhor te ungiu. Para que Deus te ungiu? Por que o Senhor te ungiu? Porque, irmão, deixa eu te falar, você é cheio do Espírito para ter confirmações e convicções daquilo que Jesus falou a respeito de você. Mas você também é cheio do Espírito Santo agora para realizar uma obra que só pode ser feita por Ele, só pode ser feita pelo Espírito. O Espírito vem para confirmar e veio também para fazer uma obra. Por isso eu quero te falar algo. Quando você entende que a obra que o Espírito Santo, a obra que nós estamos envolvidos, ela deve ser feita pelo Espírito, você para de fazer e passa agora a buscar o Espírito, que Ele é que vai fazer. Porque a obra que nós estamos envolvidos é uma obra espiritual. Presta atenção no que eu estou te falando. O alvo de Deus não é que você tenha um casamento abençoado. Você fala, meu Deus, que heresia. O pastor pregou o ano inteiro falando que você vai ter um casamento abençoado. O pastor Christian, que prega de vez em quando, veio despregar. Não, deixa eu te falar. Não é que o Senhor morreu na cruz para você ter um casamento abençoado. Na verdade, para você... Olha os irmãos com cara de então o que é? Se não for para eu ter um casamento abençoado, me fala, porque eu já não aguento mais essa mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu para você ter um casamento. Jesus morreu para você se tornar imagem e semelhança dele. E para você se tornar imagem e semelhança dele, ele te colocou em um casamento. Ele colocou você num casamento para esse casamento transformar você. Agora, esse casamento só vai te transformar de forma espiritual. Por isso é que às vezes você não aguenta mais. Você não aguenta mais porque você está fazendo tudo na força do seu braço. É o Espírito que tem que fazer. Aí você fala, eu não aguento mais essa esposa. Não, isso é forma natural de enxergar as coisas. Não aguento mais essa célula. É forma natural de enxergar as coisas. Presta atenção. Você precisa entender aonde a obra está sendo feita. A obra não deve ser feita no seu casamento. A obra está sendo feita dentro de você. Você desiste das coisas porque você enxerga que Deus te colocou para fazer uma obra fora. Você é um voluntário. Deus te contratou como um funcionário para fazer algo, como se Deus quisesse alguma coisa nossa. Deus quer alguma coisa de você e de mim? Existe algo que nós podemos fazer para Deus que Ele não tenha? Deus falou isso para Davi lá no Antigo Testamento. Davi falou, vou fazer uma casa para Deus. Deus olhou para falou, o que ele pensa que é? Como você vai fazer uma casa? Eu fiz o mundo, Ele vai fazer uma casa para mim. E Davi fala, porque o Senhor não tem onde morar. Deus olhou e falou, está de brincadeira. Acho que Deus no trono, Ele olha para os... Fala lá. Não, nós aqui não temos onde morar. Agora é a gente que não tem onde morar, né? Porque Ele tem, aquele planetinha redondinho. Ou plano, quem crê nisso. Enfim, mas é só um cisco. E é eu que não tenho onde morar, sei. Então, tem alguma coisa... Então, quando você lidera uma célula, você está fazendo favor para alguém? É Deus que está fazendo um favor de mudar você por dentro.
quando você casa, você está fazendo favor para alguém? Nossa, a mulher estava sozinha, feia, toda jogada do canto. Vou fazer um favor para ela e vou casar com ela. Vou casar para fazê-la feliz. Falou bonzão, vou fazê-la feliz. Tadinho. O infeliz quer fazer alguém feliz como? Você acha que você casou para fazer o outro feliz? Claro que não, o infeliz. É Deus fazendo um favor de colocar você num casamento para te mudar, para você se tornar a imagem. Toda obra que nós estamos envolvidas é uma obra espiritual. Quem é que tem que fazer essa obra? É o Espírito Santo. Você entendeu agora por que você tem que buscar o Espírito Santo todos os dias? Porque tudo que você está envolvido é feito de forma espiritual. Ele veio garantir que Jesus chegou no céu e de que é verdade tudo que ele falou. Mas ele também veio te capacitar a fazer uma obra que é impossível ser feita de forma natural. É impossível. Então quando as pessoas falam, não, mas eu não tenho capacidade de fazer algo no reino de Deus. É verdade. Sabe, na Bíblia tem muitos paradoxos. Tem coisa que é mentira, mas é verdade. É mentira porque Deus te capacita. Mas é verdade, se você quer fazer na força do seu braço, você é incapaz de fazer qualquer coisa. E é verdade, só é possível pelo Espírito Santo. Então quando alguém chega para você e fala, pastor, eu não quero me envolver muito não, porque eu não fui capacitado para isso. É verdade, você não foi capacitado para isso. Você de forma natural não tem qualificações para isso. É por isso que você precisa buscar o Espírito Santo, porque é Ele que te capacita para isso. É Ele que vai fazer através de você, porque quando você é usado pelo Espírito e movido pelo Espírito, coisas dentro de você são mudadas. Qual que é a maior experiência? Ser curado ou ser usado para curar? Porque o curado ele tem uma experiência, mas quem é usado para curar, ele tem uma experiência maior. Tem um pastor chamado Dave Robson. Ele conta que Deus chamou ele para orar por cura, ministério de cura e tudo mais. E ele foi numa conferência. E nessa conferência o Senhor falou para ele, hoje eu vou te usar com milagres criativos. Ele falou, amém, glória a Deus. E aí então chegou um cara, sentou do lado dele da conferência. Esse cara não tinha braço. Presta atenção que ele não estava com o braço quebrado. Ele não tinha, nasceu sem braço. E aí ele sentou, olhou para o cara, o Espírito Santo falou, você vai orar para o braço dele nascer. Eu falo, você está de brincadeira. Irmãos, ele passou 3 dias nessa conferência, relutando. E teve uma hora que ele falou, Senhor, tá... ele até creu, mas não sabia nem como chegar no cara. Ele falou, tá bom, eu creio, mas o que eu faço? E ele disse que no último dia de conferência o Espírito Santo estava incomodando ele. A equipe de louvor pode subir. Estava incomodando. E de repente, no final da conferência, ele chamou o cara e falou, escuta irmão, Deus está me incomodando desde o primeiro dia que você sentou do meu lado, para eu orar por você, para o seu braço crescer. Imagina a cara de quem recebeu essa... Será que alguém... Eu acho que essa pessoa já devia estar frustrada, porque tanta gente já devia ter orado. Ele só entendeu, é mais um, ora aí. E ele não tinha braço, mas ele tinha um dedo, né? Tinha nascido pelo menos um dedo. Ele pôs a mão nesse dedinho que estava no ombro. Ele falou que não sabe nem o que falar. Ele não falava, cresce, nasce, cura. Ele só gritou Jesus. Ele falou, Jesus! Puf, o braço veio para fora. E ele fala que o cara que recebeu essa cura, ele ficou assim. E ele disse que soltou e fez assim. Quem foi curado, eu nem sei quem é. Mas quem curou,
ter um ministério de cura e libertação. Aquilo marcou a vida dele, ele falou: eu nasci para isso. Eu não fui capacitado, eu não sou capaz de fazer essas coisas, mas eu nasci para isso. Esse é o selo, o Espírito Santo me ungiu para isso, porque o que eu fiz agora pelo Espírito Santo, até edificou a vida de quem foi curado, mas mudou completamente quem sou eu. Eu entendi que é verdade tudo que Jesus falou para mim. Jesus falou: em meu nome os que creem, os sinais seguirão, em meu nome pisarão serpentes e escorpiões, curarão os enfermos, expulsarão demônios. E o Espírito Santo veio sobre mim para falar: é verdade, porque se Jesus chegou no céu, Ele é Deus, e o que Ele falou é verdade. E o Espírito Santo então usou ele poderosamente. Sabe, a obra na minha vida e na sua vida, ela é feita pelo Espírito Santo. É uma obra feita pelo Espírito Santo. Agora, como eu sou cheio desse Espírito? Porque eu quero te falar, meu irmão, eu sei que nosso tempo é curto, mas eu poderia citar aqui todas as áreas da sua vida, que elas devem ser feitas todas espiritualmente. Até prosperar tem que ser espiritual. Até para prosperar uma obra espiritual. Eu lembro do testemunho do pastor Isaías. Hoje tem uma das maiores empresas de recuperação de dados do mundo. No curso de empregabilidade, eu lembro, na aula que a gente estava lá, o André Sardinha até estava no fundo trabalhando, ele até mostrou, o FBI tinha mandado um e-mail pedindo um serviço para ele no Pentágono. Imagina, empresa em todo canto. E ele disse, sabe como que ele começou o ministério dele de prosperar? E ele falou que um dia ele foi chamado para fazer recuperação de um dado, de algum computador, e ele não conseguiu. Colocava, a coisa não funcionava, colocava, não funcionava. Ele falou, o último recurso que eu tinha eu usei. Ele colocou as mãos em cima do aparelho e falou, funciona agora em nome de Jesus. Ele pôs, funcionou. Muitos já tinham tentado, não conseguiu, ele foi e funcionou. Aí ele brinca, porque um dos caras mais top lá perguntou para ele, mas que faculdade você fez? Ele fez, ele falou, onde eu aprendi essas coisas? Só experimentando. Eu fiz teologia. Aí os caras olham para ele e falam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, pois é. Tem aí? Ah, outra? Top, põe. Aleluia, é assim, estou falando que essa equipe é poderosa, que a gente prega junto, né? Achou um vídeo aqui do pastor Dave Robson, curando um garoto de esclerose. Esse garoto nunca andou na vida, mas é uma cura assim, não é tipo, tirou a muletinha e vai andando, não. O cara sai pulando, correndo. Nunca andou na vida. Vamos passar esse vídeo daqui a pouco, deixa ele passar lá, enquanto eu concluo aqui com você. Você sabe, Deus não te chamou para fazer o que você está fazendo no seu dia a dia. Deus colocou as coisas que você faz no seu dia a dia como instrumentos, ferramentas para mudar algo que está dentro de você. E essa obra, ela é feita de forma espiritual. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Sabe, o apóstolo Paulo diz, ele olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque essa obra que nós estamos fazendo é espiritual. Encha-se do Espírito, lá em Efésios 5,17, não precisa abrir. O apóstolo Paulo fala, encha-se, falando entre vós. Falando, fale. A obra espiritual é feita falando, porque quando você abre a sua boca para falar, o Espírito é liberado. O Espírito é liberado. O Espírito Santo te enche quando você usa. É igual bateria de carro. Se você deixa o carro parado por muito tempo, a bateria descarrega. Tem muito crente descarregado aqui. Só pega no tranco. Tem que descer a ladeira para ele funcionar. Por quê? A bateria está descarregada.
Mas se você anda com o carro constantemente, a bateria ela é carregada porque o carro está em movimento. Eu quero te falar, quanto mais você se envolve no reino de Deus, mais cheio do Espírito você se torna, mais espiritual as coisas se tornam, mais você vai enxergar da maneira que Deus enxerga. E quando você olhar para si, você vai perceber que você não é mais a mesma pessoa. O foco é você, o objetivo é você. Um dia um líder chegou para mim, ele falou: eu não quero mais liderar, porque essa célula não rompe. E aí às vezes ele veio com a expectativa de que eu ia falar, né, uma estratégia do curso de CTL. Eu olhei para ele e falei: é assim mesmo a vida, irmão. Ele falou: mas a célula não cresce, pastor, o que eu faço? Aí eu falei para ele, me conta como está a sua célula. Ele me contou, eu falei: mas a célula está boa. Ele falou: boa, cheia de problemas. Eu falei: mas célula sem problema não é célula. Eu falei: que benefício tem você liderar uma célula perfeita? Porque o alvo de Deus não é você liderar a célula, o alvo de Deus é a célula mudar você. Eu falei: uma célula privilégio. Eu falei: uma célula perfeita vai mudar o que em você? Ele falou: nada. Eu falei: então glória a Deus. Glória a Deus que tem problema. Esses problemas estão mudando você por dentro. Mas se você desistir, é porque você está tentando fazer a coisa da forma que você acha que é. Não é pelo Espírito. Vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a mudar o contexto. E aí você vai ver a célula rompendo. Aí eu falei: e quando romper, Deus vai te dar um problema maior, para você ser mais cheio ainda. Casamento está ruim, eu quero separar do marido. Mas que benefício tem separar? O alvo não é você ter um casamento abençoado, o alvo é os problemas do casamento mudar você. Ah, pastor, mas ela e ele não muda. Mas o alvo é você mudar, não é ele ou ela. Aí o dia que eu mudar, aí Deus vai te dar outro problema. Pum, toma um filho. Aí você aprende a cuidar de um filho. Aí Deus vai tomar outro. Aí toma 3, já tenho 3 filhos. Nem sei que problema mais que o Senhor vai me dar. Inclusive está tendo curso de criação de filhos, irmão. Devia fazer por classes, pastora. Criação de 1 filho, criação de 2 filhos, criação de 3, criação de 4, criação de 8. Tem gente que tem 8 filhos aqui na igreja, até onde tem. E eu percebi, Deus falou para mim: você já tem um casamento bom, estava ruim no começo, ficou bom, aí te dei um filho. Aí você aprendeu a ter um filho, então vamos ter 2. Aprendeu a ter 2, vamos ter 3. Aprendeu a ter 3, Deus falou: então eu vou te dar uma igreja. Aí o dia que eu aprender a ter uma igreja, Ele fala: agora multiplica. Aí vira supervisor. O pastor Alexandre está aí, está crescendo. Virou supervisor porque cresceu. Não foi ele que fez a igreja crescer, a igreja fez ele mudar. Ele se tornou um supervisor. Deus falou: vou te dar outros problemas agora. Deu Grimaldo, Tiradentes. Deu eu, o Neto, pastor Helder. Está na luta. Vai mudar, vai. Deus. Nós estamos aqui para te transformar. Aleluia. Isso é um privilégio. Um privilégio. Eu me sinto tão amado pelos pastores. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você desistir da onde Deus te colocou, você não está desistindo de uma coisa, você está desistindo da vida. Você está decidindo ser um zumbi. O mundo é um zumbi, é um morto-vivo. Vive sem propósito, sabe nem por que existe. Você existe por causa de um propósito. Deus quer formar Cristo em você. Quantos creem nisso? Antes de nós orarmos, vamos passar o vídeo. Assista esse vídeo. Deixa o Senhor te encher de fé para aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Esse é o pastor Dave Robson.
levaram esse garoto até ele, segurando o menino. A compaixão de um Deus vivo não poderia suportar. Eu não pude suportar a compaixão deste Deus vivo. Não pude suportar. Não dá para suportar. Ele me disse: hold him. Segura-o. Like I would. Como eu o seguraria. And he would do something. E ele faria algo. Something has been done. Algo tem sido feito. Aleluia. Fique de pé onde você está. Queria que você fechasse os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é quem faz